Querido Pai Universal, agradecemos profundamente pela dádiva da vida e pela oportunidade de, a cada dia, nos aproximarmos mais de Ti, tornando-nos seres melhores. Somos gratos pelo dom do ajustador do pensamento que habita em cada um de nós, nos guiando, aconselhando e nos ajudando a discernir o caminho da verdade. Agradecemos também pelo Espírito da Verdade que nos ilumina e nos fortalece na jornada em direção à Tua vontade. Pai amado, pedimos que aumentes a nossa fé para que possamos confiar mais plenamente no Teu plano divino. Ajuda-nos a cultivar a compaixão em nossos corações para que sejamos misericordiosos com todos aqueles ao nosso redor. Que a bondade floresça em nossas ações, refletindo o Teu amor e a Tua paz. Espírito Santo, conceda-nos a sabedoria para entender a vida em toda a sua profundidade e discernimento para tomar as decisões corretas conforme os ensinamentos que recebemos de Ti. Pai eterno, que possamos ser instrumentos do Teu amor, guiados pelo Teu Espírito e movidos pela Tua verdade. Assim, com humildade e gratidão, confiemos em Ti, Pai, para que com a Tua graça possamos sempre avançar na luz do Teu infinito amor. Amém. Amém. Muito obrigado, Amém. professor. Bom, boa noite a todos, aqueles que ainda não tinham cumprimentado, todos bem-vindos. Vamos continuar, então, o nosso estudo da semana passada, que é o documento 16... Vou botar aqui na tela que a gente já vai ver. 1633. E esse documento é um documento que fala, então, Jesus falando sobre a riqueza, discussão sobre a riqueza. Vamos lá, semana passada a gente já tinha tido um aperitivo desse tema. Vamos então hoje adentrar nessa questão aqui. Quem vai nos ajudar com a leitura aí? Posso ler? Então vai, Sussuzinha. Então, discussão sobre a riqueza aborda um diálogo entre Jesus e seus apóstolos sobre o uso e o perigo da riqueza. Jesus fala sobre a importância de usar a riqueza de forma que ela beneficie um bem maior, ao invés de servir como um obstáculo ao progresso espiritual. Jesus ensina que a riqueza em si não é um mal, mas o apego a ela pode desviar a atenção das verdadeiras necessidades espirituais. Eu quis fazer essa introduçãozinha, porque a riqueza é sempre um preconceito, né? Ela é vista como uma espécie de preconceito para todo mundo, principalmente aqueles que vieram da Igreja Católica, né? Então, é importante a gente perceber que não só nesse documento, mas tem, se eu não me engano, num outro documento, que eu não me lembro o número, 100 e pouco, que Jesus também fala sobre a riqueza, ele conversa com um homem rico, né, que queria saber o que ele precisava fazer para entrar no reino do céu, se ele precisava se desfazer de toda a sua fortuna, e Jesus faz um passo a passo para ele, explicando que o que importa não é a riqueza, mas sim o apego a ela. Então, eu vou começar a leitura aqui. Enquanto Jesus terminava de falar a matadormos, Pedro e alguns apóstolos reuniam-se ao redor dele, e depois que o jovem rico partiu, Jesus voltou para colocar-se frente aos apóstolos e dizer: Vede, quão difícil é para aqueles que têm riquezas entrar plenamente no reino de Deus. A adoração espiritual não pode ser dividida com as devoções materiais.
Nenhum homem pode servir a dois senhores. Vós tendes um ditado que diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que os pagãos herdarem a vida eterna. E eu declaro que é tão fácil para esse camelo passar pelo buraco da agulha, quanto o é para esses ricos, satisfeitos consigo mesmos, entrarem no reino de Deus. Quando ouviram essas palavras, Pedro e os apóstolos ficaram extremamente surpresos, a ponto de Pedro dizer: ó Senhor, quem então pode ser salvo? Todos aqueles que têm riquezas ficarão fora do reino? E Jesus respondeu: não, Pedro, mas todos que colocarem a sua confiança nas riquezas dificilmente entrarão na vida espiritual que leva ao progresso eterno. Porém, ainda assim, muitas coisas que são impossíveis para o homem não estão fora do alcance do Pai do céu. Devemos reconhecer que sim, com Deus, todas as coisas são possíveis. E enquanto cada qual saía para um lado, Jesus entristecia-se por Matadormos não permanecer com eles, pois Jesus o amava bastante. E quando caminhavam pelo lago, eles sentaram-se perto da água e Pedro, falando pelos 12, presentes todos naquele momento, disse: estamos inquietos por causa das tuas palavras ao jovem rico. Devemos exigir daqueles que querem seguir-nos que renunciem aos seus bem-terrenos? E Jesus disse: não, Pedro, apenas daqueles que querem transformar-se em apóstolos e que desejam viver comigo como uma família, como vós o fazeis. Pois o Pai exige que os afetos dos seus filhos sejam puros e não divididos. Qualquer coisa ou pessoa que se interponha entre vós e o amor pelas verdades do reino deve ser abandonada. Se a riqueza não invade os recintos da alma, não traz consequências à vida espiritual daqueles que entram no reino. E Pedro disse: mas, mestre, nós abandonamos tudo para te seguir. O que então teremos? Então, Jesus falou aos 12: em verdade eu vos digo, não há homem algum que, havendo abandonado a riqueza, a casa, a esposa, os irmãos, os pais ou os filhos, por minha causa e pelo reino do céu, não receba muito mais desse mundo, talvez com algumas perseguições, e que não receba a vida eterna no mundo que virá. Contudo, muitos dos que são os primeiros serão os últimos, enquanto os últimos, muitas vezes, serão os primeiros. O Pai trata as suas criaturas de acordo com as necessidades dela, em obediência às suas leis justas de consideração misericordiosa e amorosa pelo bem-estar do universo. O reino do céu é como um proprietário, e é um grande empregador de homens, e que saiu cedo pela manhã para contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Depois de um acordo com os trabalhadores, de pagar a eles 1 denário por dia, ele os enviou ao vinhedo. E então, ele saiu às 9 e, vendo outros que permaneciam ociosos no mercado, lhes disse: ide vós também trabalhar no meu vinhedo, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram trabalhar imediatamente. E às 12, novamente, ele saiu, e depois às 3, e procedeu do mesmo modo. E indo à praça do mercado às 5 da tarde, ele ainda encontrou outros que lá permaneciam sem fazer nada, e perguntou-lhes: por que permanecestes aqui desocupados todo o dia? E os homens responderam: porque ninguém nos contratou. E então disse o dono da casa: ide vós também trabalhar no meu vinhedo, e eu vos pagarei o que for justo. Quando chegou a noite, esse proprietário do vinhedo disse ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga a ele os seus salários, começando pelos últimos contratados e terminando com os primeiros. Quando chegaram aqueles que haviam sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu 1 denário, e assim
Todos os outros trabalhadores receberam a mesma quantia. Quando os homens que haviam sido contratados no começo do dia viram como estavam sendo pagos aqueles que haviam sido contratados mais tarde, tiveram a esperança de receber mais do que a quantia combinada. Mas, como os demais, cada homem recebeu apenas 1 denário. Depois que todos haviam recebido o seu pagamento, eles foram reclamar com o dono da casa, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e mesmo assim, tu pagastes a eles o mesmo que pagastes a nós, que aguentamos a carga do dia inteiro sob um sol abrasador. E o dono da casa então respondeu: meus amigos, eu não sou injusto convosco. Cada um de vós concordou em trabalhar por 1 denário ao dia, não foi? Pegai agora o que é vosso e segui o vosso caminho, pois é desejo meu dar àqueles que vieram por último tanto quanto dei a vós. Não me é lícito fazer o que eu quiser com o que me pertence? Ou acaso invejais a minha generosidade porque eu desejo ser bom e demonstrar misericórdia? Obrigado, Fechamos. professor. Muito bem, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto? Aqui, fala, Lívia. Não, então Jesus pediu só para os que querem, os discípulos, né? Para abandonarem tudo, Exatamente. Ele falou até só aqueles as que querem riquezas, ser. né? Na verdade, aqui ele fala aqueles que querem ser meus apóstolos, né? Né? Mas nós vimos num texto anterior aí, que ele falou também dos discípulos, né? Dos discípulos, isso. Os É, discípulos e mas, apóstolos. mas hoje ele só falou dos apóstolos, Ah, quando tá. perguntaram lá. Então, deixa eu ver aqui se eu acho o texto. Até que seriam os instrutores dele, né? Aqui, tá aqui, Esse. achei. Então, aqui, ó. Estamos inquietos por as tuas palavras aos jovens ricos. Não devemos seguir daqueles que querem seguir-nos, renunciem aos bens terrenos. E Jesus disse: não, Pedro, apenas aqueles que querem transformar-se em apóstolos e que desejam viver comigo como uma família, como vós o fazeis. Mas é bem verdade que tem um ou dois textos Sim. anteriores a esse aqui, ele incluiu nessa categoria também os discípulos. Eu acho que aqui ele falou os apóstolos, porque eu entendo que ele estava reunido com os apóstolos aqui, né? E daí talvez essa questão. É. Então, parece claro para nós que Deus ou Jesus não tem nada contra a riqueza. O que existe mesmo, como a Su anunciou antes da leitura do texto, é a questão da gente se transformar meio que dependente, num escravo dos bens materiais, né? Olha quem está aí, Abrão. Grande beijo para você, meu querido. Há Abraão, que quanto tempo? legal! Vocês estão me Saudades! ouvindo? É, Tudo bem? é, Tudo Saudades. bem. muito bem. Então, tá também o Arlindo, o Franklin, que nós não tínhamos cumprimentado ainda, bem-vindos. A Sandra, Então, o Flávio. desculpas. Então, o nosso amigo, os nossos amigos ricos, eles têm direito de ser rico, não tem problema nenhum. O problema
é quando a gente se submete a essa riqueza e a gente passa a servir a riqueza, né? Ah, então, fica dependente, fica escravo dela. Quando a gente fala daquela questão da perfeição, da unificação, muitas vezes nós falamos da nossa energia física, energia mental, espiritual e da nossa personalidade. Repetidas vezes nós tocamos esse assunto. E repetidas vezes nós falamos que a questão da energia física não se limita ao nosso corpo material. Ele é a peça mais importante e central dessa questão da energia física para cada um de nós. Mas esse corpo sozinho não se autossustenta, não tem condição de ir para lugar nenhum. A gente, então, exerce um certo domínio sobre as coisas que nos cercam, ou somos dominados por essas coisas que nos cercam, que são todas materiais. A riqueza é um bem material, né? A gente pode falar disso também, mesma coisa do poder, de terras, de propriedades, de carros, de joias, em todas as coisas que nos cercam no dia a dia, que têm uma origem de matéria física e que, de alguma forma, influencia as nossas atitudes, né? E repetidas vezes a gente viu falar que o ideal seria que essa energia física Boa noite. na qual nós estamos inseridos, boa noite, na qual nós estamos inseridos, deveria estar, num primeiro momento, subordinado ao comando, ao controle da nossa mente, né? Muitas vezes nós falamos disso também. E que a nossa mente, infelizmente, o livre-arbítrio que a nossa mente pode exercer sobre a energia física é limitado. Quando você tem fome, tem que comer. Quando tem sede, tem que beber, etc, etc. Mas a gente pode administrar todas essas coisas e, principalmente, nós podemos trabalhar ao lado de todas essas coisas de uma maneira que nós não sejamos dependentes dela. Então, sim, é bem verdade que a mente tem uma atuação gigante sobre todas as nossas decisões no que concerne a nossa energia física. O problema é que se a mente não estiver coordenada pelo espírito, a gente tende a escapar pelo egocentrismo, pela dominação dos nossos semelhantes, porque a gente acaba sendo, entre aspas, mais inteligentes que eles e acaba subjugando as pessoas que nos cercam para atender aos nossos propósitos, né? Então, para que a mente faça esse trabalho correto de administrar as nossas energias materiais, é necessário que a mente se deixe coordenar pelo espírito, né? Ao fazer isso, todas as decisões que a gente tomar, na verdade, vai ser tomada pelo espírito, né? E esse trabalho é o que é feito, então, dessa unificação pela nossa personalidade. E por que eu estou falando disso? Porque aqui tem o pano de fundo daquilo que Jesus está falando ali. Se você se deixa dominar pela riqueza, pela matéria, qual é o grau de supervisão que sua mente está fazendo sobre essa matéria? Quem está subordinado a quem? É a sua mente subordinada à matéria? E, se essa mente assim estiver ou não, ela está sendo coordenada pelo espírito?
Então, se ela for coordenada pelo Espírito, não vai acontecer nada. Você vai fazer o uso adequado e apropriado desses recursos, dessas riquezas, e não tem nada de errado com isso. Pode fazer. O ponto-chave é servir a Deus. Se, além disso, você tiver riqueza material, tudo bem, não acontece nada, mas você não pode servir a essas riquezas, né? Então, no fundo, acho que o tema central é esse, né? A gente ainda teria que falar um pouquinho mais sobre a questão do um denário, mas eu vou dar um espaço para o Franklin falar aqui, porque ele está com a mão levantada faz uns 40 minutos aqui. Vamos lá, Franklin. Está com a mão levantada, mas eu estava escutando com muita atenção aí o que você estava falando e estou muito de acordo. Mas esta questão da riqueza, em primeiro lugar, aqui nesse documento, aqui Jesus está sendo bastante expressivo sobre esta questão da riqueza, ¿no? Explícito. Eu acho que eu me considero um apóstolo de Jesus, mas esta questão da riqueza, aí como teve ese mozo ahí, como se llamaba, no sé, que era rico y me gostava muito de Jesus e Jesus gostava muito dele. Não lembro o nome agora. E Matadormos. ele não chegou Matadormos a é um nome abandonar a bem... riqueza, não conseguiu abandonar a riqueza. Ele queria ser um apóstolo de Jesus, mas não conseguiu abandonar a riqueza. E desistiu. Jesus ficou até triste porque ele gostava muito desse homem, da maneira de ser. Mas depois parece que depois que Jesus foi crucificado e coisa, ele se anexou a essa turma de apóstolos, mas não foi um apóstolo, mas ele quase. Mas eu diria que esta questão do dinheiro, eu perguntaria aqui ao grupo, quem é apóstolo ou apóstola de Jesus aqui nesse grupo? Já tem alguém que pode declarar, eu sou apóstolo, ou eu sou apóstola, ou pelo menos dizer, eu sou discípulo, ou discípula. Ou então, aceita ser só crente, não? Também ser crente. Já é alguma coisa. Mas ser discípulo já é uma coisa mais profunda. Já é uma entrega, pelo menos um projeto de entrega. E ser apóstolo já é uma entrega total, não? Agora, a riqueza, por exemplo, o Silvio Santos, eu acho que foi um homem rico, muito rico, mas conforme ele falou, eu escutei algumas coisas dele, esse homem, ele diz que foi rico por sorte, porque Deus dá sorte para o homem que é verdadeiro, é correto, e me parece que eu conheço alguns dois ricos que são ricos, e Silvio Santos é o terceiro, seria, que são ricos, naturalmente ricos, eles não se esforçam para ser ricos. Naturalmente ficam ricos. Parece que Silvio Santos, naturalmente, ele chama sorte, isso, sorte que Deus lhe deu, por sus atributos, é lógico, mas ele não se comprometeu com a riqueza, ele não foi escravo da riqueza. Agora, o pior é quando é escravo da riqueza. Agora, realmente a riqueza é um grande obstáculo. Ainda que tenha uma boa intenção, um homem rico, ele tem que cuidar de seus negócios. E quando cuida dos seus negócios, sua mente fica comprometida com os negócios, com os cálculos. Eu lembro quando eu queria ser rico, eu quase que fico rico. Felizmente fracassei nesse empreendimento meu que ia ser rico. Mas fracassei e então fiquei rico espiritualmente, né? Que tem a riqueza espiritual. É lógico que tem a riqueza espiritual, vale muito mais. Eu costumo dizer para minhas filhas, eu sou um dos homens mais ricos do mundo. Não, assim, só brincando. Porque a riqueza que realmente tem valor, assim, nos termos infinitos e eternos, é a riqueza espiritual. Mas aqui nesse mundo, a riqueza, a gente não escapa do Deus dinheiro. Então, o dinheiro toma conta de nossa mente, dos pobres e dos ricos. Os pobres também são escravos, coitadinhos do dinheiro. Eles, para ganhar um salário mínimo, sofrem. Trabalham 10, 12 horas, às vezes, por dia.
em alguns casos, e o dinheiro escraviza a gente. Então, o dinheiro é um grande obstáculo, por isso que Jesus fala, não pode se servir a dois senhores, realmente. O Silvio Santos foi um homem de caráter, me pareceu, eu sempre gostei dele, me pareceu muito honesto, muito sincero, mas ele estava ocupado com seus negócios, então a espiritualidade ficou em segundo plano. Agora, não se sabe, não? Mas eu acredito que os negócios tomaram conta da mente dele, não? E do tempo dele, não? Do espaço que ele tinha e do tempo. Então, nesse sentido, eu acredito que ser apóstolo de Jesus não é fácil, e é fácil quando a gente compreende. Por exemplo, eu tenho conhecimento que existem 144.000 apóstolos atualmente de Jesus. Esses são apóstolos, né? Agora, a gente os vai reconhecendo. Por exemplo, o Silvio Santos, eu poderia dizer, se ele não. Depende, eu não o conheci muito, ele é judeu, mas se ele acreditasse em Jesus e se dedicasse como presidente do Brasil, a, a, a governar como governaria, vamos dizer, um espírito como Jesus, seria um apóstolo de Jesus riquíssimo, sem problema nenhum. Mas isso é muito raro, muito raro. Com isso que eu queria só conversar um pouquinho aqui sobre esses assuntos, porque assim, é muito vasto, muito amplo, mas de qualquer maneira vale a pena conversar sobre isto, porque a barreira que o homem tem neste mundo é o dinheiro. Eu acho que o dinheiro tem que se chamar agora, eu chamo o dinheiro harmonia. Não pode ser também Bitcoin, criptomoedas, isso é perigosíssimo, isso vai acontecer que o homem vai se escravizar a essas moedas, assim, das criptomoedas, isso não é bom. Mas o dinheiro tem que ter outra conotação, uma conotação mais ética, mais moral, e eu chamo esse dinheiro harmonia. Para mim, o mundo crístico é com harmonia, não com real, nem com dólar, nem com Bitcoin. Só isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Franklin. Eu acho que tem muitas coisas que nós não temos condições de entrar no mérito, fazer juízo, este é bom, aquele é ruim, etc. Mas eu agradeço a sua participação aí, Franklin. Acho que todos nós podemos ver nisso coisas importantes, interessantes, e também aquelas que nós devemos filtrar. Mas tudo bem, muito obrigado. Oi, Lília. Oi. Então, eu vejo assim o dinheiro como uma troca, algo que nós devemos ter pelo serviço que nós fazemos na sociedade. Cada um faz uma coisa. E nós fazemos por causa da nossa sobrevivência, porque nós precisamos nos alimentar, né? Nós precisamos beber água, ter uma casa para morar. Então, cada um, não que a maioria das pessoas, ela não que corra atrás do dinheiro, mas ela trabalha para poder sobreviver. Com isso, ela ganha dinheiro porque é a moeda de troca que nós temos. Eu não posso trocar o meu dinheiro, não posso dizer, eu vou te dar aula e daí você me dá 1 quilo de feijão. Poderia até fazer isso, né? Eu vou te dar aula e daí você me dá 1 quilo de arroz. Até acontece muitas vezes, no interior principalmente, parece que às vezes pagam os médicos com frango, com alguma coisa, quando não tem dinheiro, né, quem cria. Então, é uma questão de necessidade e o dinheiro. Então, a maioria das pessoas não fica correndo atrás do dinheiro, mas trabalhando pela sobrevivência. E eu acho que eticamente falando, né, se a gente for falar em ética, é o nosso trabalho. A gente deve trabalhar para servir, né, servir no amor aos irmãos, e em troca nós temos o nosso pagamento. Pagamento para a sobrevivência, né? Então, cada um faz a sua parte, é isso que eu penso. Obrigado, Lília. Muito bom. Depois nós vamos falar um pouquinho disso. Vou deixar o Flávio
se manifestar aí. Então, eu acho que essa questão do dinheiro sempre é uma coisa muito complexa, né? E é uma das coisas que move o nosso mundo, né? E eu acho que o dinheiro, na verdade, assim como outras coisas, como o sexo, como desejos, vontades, é uma energia, né, que tem que ser controlada, tem que ser bem dosada, né, para não exatamente não haver exageros, né, e descontroles. Então, tu ter posses, né, um pouco acima da média, não tem nada de errado, eu acho. Não, desde que exatamente tu não use, na verdade, todo esse tempo, na verdade, para te dedicar, na verdade, a manter tua fortuna ou coisas do gênero, assim. Então, acho que dá para servir a dois senhores, né, de uma maneira assim, né, muito, muito tranquilo até, né? Tu cuida da tua parte material, mas tu tem tuas obras também, né? Tu te volta também para Deus, enfim, faz as tuas orações, né? Faz o teu bem ao próximo, né? Que não precisa ser necessariamente com doações, mas pode ser com palavras, né? Com gestos, né? Talvez é o que até esse Silvio Santos fazia aí, né? Trazia um tipo de alegria, um tipo de contentamento, um tipo de suprir, de repente, uma necessidade afetiva, emocional até da população, né? Com a sua conversa, né? Com a sua empatia. Então, acho que a questão assim do dinheiro não é só a questão de posses materiais, mas os dons que tu tem também, né? Possa partilhar esses teus dons que tu tens com os demais, né? Enfim, a solidariedade, né? A irmandade, né? Eu acho que é isso. Então, assim, ó, realmente, o dinheiro, na verdade, que te desvia da tua rota, do teu caminho espiritual, esse não é o bom dinheiro, né? Mas o dinheiro que te sustenta, né? Que pode apoiar causas, que tu pode ajudar instituições, fazer bem ao próximo, e tal, tá tudo certo. Acho que não tem problema nenhum. Eu acho que não tem que se ter culpa nenhuma por ter mais, né, dinheiro do que tu poderia, que tu gasta normalmente. É a minha opinião aí. Muito obrigado, Flávio. Acho que sua opinião foi muito boa também, aí, com certeza. Então, vamos falar um pouquinho mais. Diga lá, Angélica. Eu queria falar também um pouquinho sobre o Silvio Santos. Por ele ser um judeu, eu acho que o testemunho de vida dele foi de um verdadeiro cristão, sabe? Acho que muito cristão não foi tão maravilhoso quanto ele. Eu soube que o Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça da Alegria, estava com um problema seríssimo de doença e não tinha condições de se tratar. Ele, para não humilhá-lo e dar emprego e pagar o tratamento dele, ele deu um cargo assim muito elevado para ele, onde ele conseguisse ter o dinheiro para fazer o tratamento. Então, a gente tem vários testemunhos, né, da ajuda dele. Então, eu vejo nele, assim, muito mais um cristão. Não que os judeus não sejam bons, eu tenho muitos amigos, moro num bairro judeu aqui, tenho muita amizade com os judeus, todos muito gente boa. Mas, assim, como a gente estuda o cristianismo, os exemplos que ele deu são de verdadeiro cristão. E o que eu queria falar também é sobre o denário. Aqueles que foram contratados por último, não que eles não quisessem trabalhar, eles não tinham conseguido que alguém os contratasse. E Jesus, com a sua misericórdia, pagou o mesmo preço daqueles que foram contratados bem mais cedo. Então, e outra coisa, eu acho assim que os maiores problemas da humanidade, se a gente parar para analisar também, tirando agora a parte do denário, do pagamento, eu acho que os grandes problemas da humanidade
eles estão no dinheiro, no dinheiro. Então, a gente vê pela nossa política e, enfim, por tudo que nos rodeia, a gente vê que o dinheiro, infelizmente, quando não bem empregado, a favor do próximo, ele cria problemas. E o sexo. Eu falo que o maior problema da humanidade está no dinheiro e no sexo. Então, se a gente parar para analisar, por que um casamento não deu certo? Alguém traiu alguém, né? Então, eu vejo assim que se essas duas coisas realmente tiverem princípios, então a pessoa vai acertar. Agora, se ela não tiver, então ela vai gerar problemas. Só isso. Obrigado, Angélica. Nada. Muito bom. Olha, eu acho que muito oportuno, muito bom as intervenções de todo mundo aqui. Não me sinto à vontade para avaliar o trabalho de ninguém, inclusive o do Silvio Santos. Acho que ele com certeza vai receber a misericórdia e a bênção divina que proporcional àquilo que ele merece. Mas não sei dizer se foi bom ou foi, não, realmente não sei. Então, o nosso foco é justamente essa ideia de que não é proibido ter dinheiro. Dinheiro, o que é importante é o uso que a gente faz desse dinheiro. E a gente não estar apegado, não ser escravo do dinheiro. E quando isso acontece, a gente perde a nossa capacidade de utilizar o nosso discernimento para aplicar a vontade do Pai, né? Esse é o ponto-chave com relação à riqueza. A questão do denário, eu acho que vem ali principalmente do aspecto dos apóstolos estarem preocupados com relação ao papel que cada um iria representar no reino dos céus, né? E estavam bastante preocupados com isso. Ora, mestre, nós abandonamos tudo, nós viemos aqui, entramos nesse negócio aqui com você, a gente abandonou a família, abandonou tudo. E que lugar que nós vamos ter nesse reino dos céus aí, né? Essa era a indagação que os apóstolos estavam levantando para Jesus, quando Jesus, então, falou da questão do denário. E por quê? Porque Jesus percebeu que na mente desses apóstolos podia haver um sentimento de injustiça, no sentido de que, pô, como é que pode? Alguém que não fez nada do que eu fiz, mereceu o mesmo direito que eu, ou ter alguma coisa melhor que a minha. Daí vem a história do denário. Eu acho que o que Jesus quis expressar com esse pensamento aí é o seguinte: olha, no reino dos céus, quando uma pessoa é acolhida por Deus, é abraçada por Deus, ela é recebida integralmente por Deus. E todo o seu passado é como se tivesse sido apagado. A partir daquele momento, aquela pessoa é um filho de Deus recebido por Deus de volta em casa, está ali em casa. Não daria para Deus falar assim: olha, esses que chegaram por último aqui, né, que receberam, que demoraram mais, em vez de chegar aqui quando tinham 5 anos de idade, chegaram com 100, já velhos, cacarentos, esse negócio todo, não vai participar da mesma refeição, se é que existe uma refeição lá no reino dos céus,
que os apóstolos. Vai ter que ficar num outro cantinho ali, retirado. Você foi recebido, foi acolhido aqui, mas esse cantinho aqui é o que está reservado para aqueles que chegaram mais tarde. Então, acho que o reino do céu, é, eu, essa distribuição que não é da riqueza, mas da misericórdia, do amor, da benevolência de Deus, do perdão de Deus, não tem um momento que ele comece. É a partir do momento em que nós fazemos uma escolha por Deus, nós somos imediatamente integrados nos braços de Deus e no seu reino. Ele não vai fazer distinção se nós chegamos por último ou chegamos primeiro, se nós abandonamos a família ou não abandonamos. Ele não vai ligar para isso, ele vai dizer, olha, tudo bem, você chegou aqui, quis estar comigo, venha, você é meu filho e está aqui nesse lugar. Nós, como pais humanos, também se recebêssemos um filho que se afastou de casa por qualquer razão e depois de muitos anos voltasse, eu não sei cada um de vocês, mas eu ia fazer festa com esse filho. Eu dizia, olha, cara, graças a Deus o cara voltou, né? Tá aí, né? Então a questão do denário, do meu ponto de vista, caminha nessa direção. Mas, claro, podem haver outras interpretações, sem dúvida, né? Oi, Moacir, não vou esticar a linguiça aqui, porque senão você vai ficar pendurado no pincel. Vamos lá. Então, eu gostaria de discordar um pouquinho do que foi dito. Nós estamos individualizando, né? Quem é rico e quem é religioso. Mas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa é rica, se ele é pobre ou rica, ela pode ser religiosa da mesma forma. Tanto o rico como o pobre é religioso. E alguém falou, inclusive, nos cristãos. E até alguma referência com o judaísmo. Eu não sou nem judeu e sou um estudioso de religiões. Então, nós estamos falando do livro de Urântia. O livro de Urântia é um livro cristão, eu concordo. Agora, o que mais me preocupa são as riquezas de entidades, da qual nós não, eu não digo eu, né? Eu já participei, mas as grandes instituições no mundo são muito ricas. Então, aí fica o meu pensamento, né? Elas conduzem o povo, tanto o rico como o pobre. E elas são instituições, a grande maioria, trilhardárias. Então, minha forma de pensar não é na individualidade, não é na pessoa que tem dinheiro, na pessoa que não tem, naquela pessoa que está passando uma necessidade, um rico que está no hospital, um pobre que está sem comer. Tudo isso faz parte realmente da nossa individualidade. Agora, o coletivo, ou aspas, né, as instituições. As instituições hoje é que me deixam apavorado. Realmente, o povo paga um preço, muitas vezes, muito caro por instituições, não só religiosas, como também de ordem sociológica. Seria a minha forma de pensar nesse momento. Bom, Moacir, muito obrigado por falarmos mais um pouco dessas coisas. Oi, Hélio. Boa noite a todos. Eu cheguei um pouquinho tarde, provavelmente não tive o privilégio de ouvi-los na íntegra. Mas, voltando para o texto, podia pôr o parágrafo 1? Pode sim, Hélio. Espera um minutinho só que nós já vamos pôr. Parágrafo 1 está aqui, já está na tela. Então, eu vou destacar desse parágrafo o seguinte: vós tendes um ditado que diz,
É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que os pagãos herdarem a vida eterna. Aí Jesus reproduziu o ditado do povo. E ele, em cima desse ditado, declarou: E eu declaro que é tão fácil para esse camelo passar pelo buraco da agulha quanto é para esses ricos, satisfeitos consigo mesmos, entrarem no reino do céu. Essa última fala que é atribuída a Jesus, contestando o ditado judeu, é que eu quero fazer um comentário. As cidades, as maiores, eram protegidas por muralhas, e essas muralhas tinham portões. E nesse portão grande existia uma portinhola, e essa portinhola eles chamavam de buraco da agulha. Então, aquela portinhola embutida num portão grande que era fechado à noite por segurança, tinha essa portinhola. Aí, quando acontecia de alguém chegar fora do horário, quando os portões já estavam fechados e traziam um camelo com carga, eles faziam o camelo se ajoelhar com a carga e passava por essa portinhola. Isso é histórico, só estou apenas acrescentando informação. Vamos para o 2, por favor. Diga. Perguntaram, Pedro perguntou para Jesus sobre as riquezas, ou sobre os ricos, se eles ficarão fora do reino. Jesus respondeu, destaque para o que Jesus respondeu. Não. Não. Então, a gente tem a crença, pelo menos a maioria tem a crença, que o rico não vai herdar, e Jesus falou com todas as letras. Não, Pedro. Mas todos que colocarem a sua confiança nas riquezas, quer dizer, o rico necessariamente não pode ser um ídolo da riqueza, dificilmente entrarão na vida espiritual. Então, aqui ele não está falando do rico, e nem da riqueza, ele está falando daquele que adora a riqueza. Em administração, eles ensinam sobre Maslow, a pirâmide de Maslow, das necessidades de Maslow, onde a base da pirâmide é grande e as pessoas pobres formam a base. E ali tem que lutar pela sobrevivência, tem que lutar pelo básico, tem que lutar pelo dia a dia, e normalmente o ganho pelo trabalho é insuficiente. Então, quem está na base, que é onde está a maior parte das pessoas, não tem muito tempo que não seja cuidar de sobreviver, e é sobreviver com dificuldade. E à medida que vai subindo, o triângulo vai se afunilando, as pessoas que não têm mais que pensar no básico, elas começam a mudar a atitude, de modo que no topo, que é onde estão os ricos, eles não têm menor problema com essas necessidades, e aí eles começam a se interessar pela espiritualidade. Isso segundo o Maslow, não está no nosso texto, estou só acrescentando. O 3, por favor. Lá, Destacando, devemos exigir daqueles que querem seguir-nos que renunciem aos seus bens terrenos. A resposta de Jesus, não, Pedro. Apenas daqueles que querem transformar-se em apóstolos e que desejam viver comigo como uma família, como vós os fazeis. Voltando para o tempo de Jesus, apóstolos eram apenas 12. Ou seja, ele está falando de um grupo muito pequeno. Então, nós temos que cuidar de não generalizar. Jesus deixou muito claro no texto, não generalize, isso é específico. Continuando ainda nesse parágrafo, Jesus continuou. Se a riqueza não invade os recintos da alma, não traz consequências à vida espiritual. Está aí, Jesus falando. A gente gosta de extrapolar, mas Jesus falou com todas as letras, sem meias palavras, as dúvidas de Pedro. No 4. Por favor, 4. já está lá. É que eu não estou olhando para a tela, perdão. Dá uma olhadinha de vez em quando. Eu estou olhando para outra fonte aqui. Estou olhando para outra fonte. Mas tudo bem, ok, está lá. Que bom.
Em verdade vos digo, não há homem algum que, havendo abandonado a riqueza, a casa, a esposa, os irmãos, os pais ou os filhos, por minha causa e pelo reino do céu, não receba muito mais neste mundo, talvez com algumas perseguições, e que não receba a vida eterna. Aqui ele fez fake news, porque os apóstolos todos se ferraram. Em termos econômicos, materiais, todos eles, sem exceção, se ferraram. Mas, enfim, é apenas um destaque. Grato pela oportunidade. Um abraço. Obrigado, Hélio. Estamos vendo Jesus disseminar fake news aí, mas tudo bem, vamos lá. Muito obrigado, Hélio, pelos seus comentários e a todos aí que se manifestaram antes. Antes da gente, a menos que alguém tenha mais alguma coisa para falar, antes que a gente mude para o próximo tópico, nós tivemos alguns comentários com relação a empresários ricos, e aqui eu não estou me referindo a ninguém, nem a nenhum desses ricos especificamente, mas eu conheço muito empresário que teve dinheiro e poder, que é gente muito boa, muito bem espiritualizada. Então, eu acho que a gente muitas vezes constrói teorias da conspiração, né, contra empresas ou contra empresários ou contra achando que eles são o filho do demônio, que eles estão aqui para destruir a humanidade, se aproveitar dos trabalhadores, etc. E pode ser que tenha muitos assim, eu não duvido que tenha. Mas tem muitos que são bons também, né? E que a gente tem que tomar cuidado para não fazer juízo disso daí. Porque, afinal de contas, a vida de um empresário não é fácil, né? Você tem que ter os funcionários, pagar, atender, os funcionários trabalham para receber, evidentemente. O empresário tem muitas responsabilidades sociais, econômicas, financeiras. Ganha dinheiro com isso? Às vezes sim, às vezes não. E às vezes só ganha dor de cabeça, né? Então, depende muito da situação de cada um. Eu acho que ser empresário num país como o Brasil, eu estou falando do Brasil porque eu sou empresário aqui no Brasil e eu sei a dificuldade que é ser empresário aqui. Não é fácil. Os desafios são gigantescos. É preciso muita coragem, muita coragem e muita determinação para ser empresário no Brasil. Não é fácil, principalmente se sua ideia for ser um empresário honesto, como muitos que existem por aí. A tarefa é gigantesca. Então, esse comentário meu, na verdade, pode ser confundido também com um desabafo, né? Porque eu já passei por muitas situações assim estranhas, mas, mas acho que a gente tem que tomar cuidado, independente disso, de fazer um juízo de valor sobre os empresários ou sobre os ricos. Tem muita gente boa e ruim em todos os níveis da sociedade, né? Evidentemente, a pessoa que se vende por dinheiro, não importa se é rico ou pobre, se vendeu por dinheiro está fazendo errado, né? Não tem dúvida sobre isso. E aqui o ponto-chave voltando, nós estudamos, acho que um tempinho atrás, aí, talvez uns 3 meses, de Jesus falando sobre a misericórdia, né? Que o nosso trabalho não é julgar ninguém. Nós, nós não estamos capacitados nem habilitados para fazer juízo de nenhum outro ser humano, seja ele qual for. E Jesus recomenda que nós empreguemos largamente a nossa misericórdia
em favor de todos os seres humanos. Então, não julgueis, essa é a ideia, né? Acho que por isso existe um sistema de julgamento no reino dos céus, onde existem pessoas, ou seres, ou personalidades que realmente estão preparadas para avaliar e fazer juízo e julgamento de cada pessoa, né? Então, temos que tomar cuidado. Porque fulano é ateu, porque ciclano é isso. Acho que nós temos que cuidar com tudo isso daí. Ter misericórdia, compaixão e amor pelos nossos semelhantes. Alguém mais quer se manifestar sobre esse tema aí? Sim, Lilian, diga lá. Eu não sei se eu entendi direito sobre a questão da, entre aspas, fake news ali, mas você pode pôr de novo, eu entendi diferente. Isso, Não sei se vamos lá. a parte ali, né, que o Hélio É, comentou. acho que é esse parágrafo. Está aqui já em highlight. Em verdade vos digo, não há homens algum que, havendo abandonado a riqueza, a casa, a esposa, os irmãos, os pais ou os filhos, por minha causa ou pelo reino, não receba muito mais nesse mundo, vírgula, talvez com algumas perseguições. Então, ele estava falando aqui, né, que haveria perseguição, não é? E que não receba a vida eterna no mundo que virá. Quer dizer, você vai receber muito mais, mas talvez vai com algumas perseguições. Então, ele já falava aqui que poderia haver perseguição, né? Nós podemos interpretar essa referência de Jesus a essa situação de diversos pontos de vista. Por exemplo, alguém poderia estar avaliando que Jesus estaria dizendo, olha, se você entregou sua riqueza aqui em favor de Deus, ainda nesta vida você vai ter uma riqueza maior do que aquela que você entregou, pensando em dinheiro, em materialidade, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, o que Jesus estava se referindo aqui era a riqueza da espiritualidade, o tesouro Sim, acumulado para o reino dos céus. Então, do meu ponto de vista, Jesus aqui não estava, é minha interpretação, posso estar errado, mas Jesus não estava se referindo aqui a que quem deu X dinheiro, ainda nesta vida, iria receber mais dinheiro do que já também tinha dado, concordo. né? Então, acho que isso. Mas tudo bem, é uma interpretação. Vamos lá. É. Aélio, você quer o contraponto aí? Diga lá, meu querido, por favor. Veja, o tema é riqueza. Desde o tópico até o parágrafo, o tema é riqueza. E essa riqueza material. Evidentemente que existe a riqueza espiritual, sim. Mas o assunto, na minha interpretação, tem a ver com riqueza material. Havendo abandonado a riqueza espiritual, não faz sentido. Tem que ser a riqueza material. Abandonado, como é o caso do Mortadamos lá, Matadamos, sei lá, que se tratava da riqueza material. Então, como o texto tem a ver com riqueza material, todo o resto está relacionado. E aonde eu acho que houve um fake news é que receberia neste mundo, ou aqui na Terra, ou em Urântia, mas ele segue, depois do ponto e vírgula, e que não receba a vida eterna no mundo que virá. Ora, eu não preciso doar nada, que eu posso participar do reino do céu, não preciso abandonar meu patrimônio, minha riqueza para ter o reino do céu. Isso não é privativo de quem faz a doação. Mas eu consigo entender, sim, que estes apóstolos foram, sim, agraciados com uma riqueza muito grande ao participar do reino do céu. Na aula anterior, eu perguntei sobre o reino do céu, se o reino do céu tinha a ver com
com cada superuniverso na medida que existem 700 mil superuniversos, na medida, nos 700 mil universos locais, nos 7 superuniversos, e que potencialmente serão 7 trilhões de planetas habitados. Não estou falando nem da população, só a Urântia tem 8 bilhões atualmente, quase. Tá. Então, esse reino do céu tem a ver com cada um dos Micaéis, e vale lembrar que o nosso Micael é um apenas em 700 mil. Se esse reino do céu tem a ver com cada universo local, que tem 10 milhões de mundos, só o nosso sistema de Satânia vai ter 1000. Enfim, aí estes 12 apóstolos querendo lugar de destaque nesse reino do céu, com uma quantidade tão extraordinária de habitantes. Mas, enfim, eu estou aqui complicando ao invés de facilitando. Então, esta frase tem, segundo o meu entendimento, tem a ver com riqueza material, tem a ver com abandonar essas riquezas, e ele vai adiante, fora a riqueza material, abandonar a casa, a esposa, os irmãos, os filhos, os parentes, ou seja, o abandono é muito maior. E vai ser recompensado todos, exceto João e Judas, que se matou, foram mártires. Grato pela oportunidade. Nada. Olha, eu respeito a sua interpretação e acho que tem várias interpretações aqui, mas eu não acho que Jesus fosse um enganador, né? Então, não é essa. Então, eu prefiro aceitar a interpretação que eu fiz, que a Lilian fez, mas é uma questão só de interpretação pessoal, respeito à sua, tudo bem? Com relação à questão do reino dos céus, o reino de Deus, é como a palavra diz, é o reino de Deus. Reino dos céus e reino de Deus são sinônimos, é a mesma coisa. Ora, Deus é o Senhor de todos os universos, de todos os superuniversos, de todos os mundos. Um dia, mais dia, menos dia, embora alguns não acreditem nisso, nós vamos todos fazer parte desse reino perfeccionado, com todos os irmãos, tendo alcançado a glória de estar presentes na frente de Deus e de estar compartilhando com Ele da sua eternidade e da sua infinitude. Então, eu acho que esse é o reino dos céus, né? É o reconhecer que o Pai é o nosso Criador e que todos nós que desejarmos vamos poder entrar nesse reino e participar dele. Então, eu não tenho dúvida sobre o que é o reino dos céus, mas eu compreendo que alguém possa ter diante da magnitude da criação, mas essa criação foi feita com um objetivo específico, que é de alcançar justamente a experiência de perfeccionamento, e que precisa, para isso, dessa diversidade toda que nós estamos falando, e que precisa, para isso, de um processo evolutivo, ou seja, nós somos imperfeitos e esperamos que um dia todos os mundos alcancem a perfeição. E aqueles que adentram nesse reino, eles anteciparam a sua entrada nesse reino. Continua de fora todos aqueles que continuam não acreditando no reino, não querendo ceder a isso. Não são parte ainda do reino, mas algum dia, aqueles que se converteram e que acham que devem participar, é só uma questão de entrada, né? Do meu ponto de vista. Ok. Mais alguma coisa sobre esse assunto? Bastante interessante e excitante. Então, vamos continuar aqui com a nossa leitura. Agora vamos saltar para o próximo tópico. Eu acho que é aqui a despedida dos 70.
70 que refere-se, eu suponho, aos discípulos. Quem vai nos ajudar? Eu. Vamos lá, então. Muito obrigado. A despedida dos 70. Um momento emocionante no acampamento de Magadã deu-se no dia em que os 70 saíram na sua primeira missão. Cedo, naquela manhã, na sua última palestra aos 70, Jesus colocou ênfase no seguinte: o evangelho do reino deve ser proclamado a todo mundo, tanto aos gentios quanto aos judeus. Ao cuidar dos enfermos, abstende-vos de ensinar a esperar milagres. Proclamai uma fraternidade espiritual dos filhos de Deus, e não um reino exterior de poder terreno e de glória material. Evitai a perda de tempo em um excesso de conversas e visitas sociais e outras trivialidades que possam diminuir a vossa devoção de coração pleno a pregar o Evangelho. Se a primeira casa que tiverdes escolhido como centro demonstrar ser uma casa digna, ficai lá durante toda a permanência nessa cidade. Deixai bem claro a todos os fiéis que é chegada a hora de romper abertamente com os líderes religiosos dos judeus em Jerusalém. Ensinai que todo o dever do homem resume-se nesse único mandamento: amai o Senhor, vosso Deus, com toda a vossa mente e a vossa alma, e amai ao vosso semelhante como a vós próprios. E isso eles deviam ensinar como sendo todo o dever do homem em lugar das 613 regras de vida expostas pelos fariseus. Quando Jesus terminou de falar aos 70, em presença de todos os apóstolos e discípulos, Simão Pedro levou-os à parte para, a sós com eles, pregar-lhes o seu sermão de ordenação, que era uma elaboração das instruções dadas pelo Mestre, na época em que ele impôs as suas mãos sobre eles e escolheu-os como mensageiros do reino. Pedro exortou os 70 a nutrir nas suas experiências as virtudes seguintes: a devoção consagrada, orar sempre para que haja constantemente mais operários a serem enviados à colheita do Evangelho do Reino. Ele explicou que quando se ora assim, deve-se dizer mais propriamente: aqui estou eu, enviai-me. Ele aconselhou-lhes que não negligenciassem a sua adoração diária. 2. A verdadeira coragem. Ele avisou-lhes que encontrariam muita hostilidade, que podiam estar certos de que enfrentariam perseguições. Pedro disse a eles que a sua missão não era um empreendimento para covardes e aconselhou aqueles que estavam amedrontados que desistissem antes mesmo de começar, mas nenhum deles retirou-se. A fé e a confiança, que nessa curta missão eles deveriam sair totalmente sem recursos e que deveriam confiar no Pai para terem comida e abrigo e todas as outras coisas que fossem necessárias. O ardor e a iniciativa. Eles deveriam estar possuídos do ardor e de um entusiasmo inteligente. Eles deveriam ater-se exclusivamente aos assuntos do mestre. A saudação oriental era uma cerimônia longa e elaborada, e, portanto, eles foram instruídos a não saudar nenhum homem pelo caminho, que era um método comum de exortar a que cuidassem dos seus assuntos sem desperdício de tempo. Essa instrução nada tinha a ver com a questão de saudação amistosa. A amabilidade e a cortesia. O mestre havia instruído-vos para que evitassem perder tempo desnecessariamente em cerimônias sociais, mas recomendou-lhes muita cortesia para todos aqueles com quem entrassem em contato. Eles deveriam demonstrar toda amabilidade para com aqueles que poderiam recebê-los nas suas casas.
e foram advertidos estritamente quando a deixarem uma casa modesta para serem recebidos em uma casa mais confortável ou de influência. A ministração dos doentes. Os 70 foram encarregados por Pedro de procurar os que tivessem doentes da mente ou do corpo e fazer tudo o que estivesse ao alcance deles para trazer-lhes algum alívio ou cura de suas enfermidades. E depois de terem recebido assim as suas ordens e instruções, eles partiram 2 a 2 para a sua missão na Galiléia, Samaria e Judéia. Embora os judeus tivessem uma estima especial pelo número 70, algumas vezes, considerando que 70 fossem as nações do paganismo, e embora esses 70 mensageiros devessem ir com o evangelho a todos os povos, ainda assim, até onde podemos discernir, foi apenas uma coincidência que esse grupo tivesse exatamente 70 membros. É certo que Jesus teria aceito algo como meia dúzia a mais deles, mas esses não estavam dispostos a pagar o preço de abandonar riquezas e famílias. Muito obrigado, Sandra. Muito bom Que a tua agradeço. ajuda aqui. E aí, pessoal? Ok. Então, já que ninguém... Diga, Lília. Então, eu fiquei pensando naquela parte assim que Jesus fala que está na hora de cortar os laços com os líderes judeus. Então, eu fico pensando que, mas ele certamente falou isso, na realidade, porque é uma coisa dura de se falar, porque eles iam ser perseguidos mesmo dali em diante, né? Porque como os judeus eles achavam que era o povo escolhido, e a mensagem de Jesus é que Deus é pai de todos, né? Judeus e gentios, então isso seria contra a religião judaica, no caso, né? Acho que é por isso que ele estava falando que eles teriam que cortar esses laços com os líderes judeus, é isso? Ah, eu acho que, na verdade, era isso mesmo, porque nós não teríamos como, esses discípulos não teriam como continuar a seguir as orientações dos judeus. E quando ele falava cortar os laços, eu acho que Jesus não estava se referindo a uma amizade, possível amizade pessoal ou relacionamento pessoal. Eu acho que Jesus estava se referindo a que eles tinham que se libertar daquela religião da mente, cortar o laço com essa religião da mente que não tinha nada a ver com a religião de Jesus. Então, não era, não, do meu ponto de vista, uma recomendação para que eles ficassem inimigos ou não tivessem nenhum tipo de relacionamento, mas sim que não se deixassem continuar influenciando pelos ensinamentos judaicos que não encontravam guarida nos ensinamentos de Jesus, né? Essa é a maneira como eu vejo ali. Oi, Aéreo. Por favor, o parágrafo 8. 8. Nove. 8. Aqui. Então, eu vou ler o parágrafo todo, que me parece ser este parágrafo a essência das advertências e dos conselhos que Jesus fez àqueles 70. Ensinar que todo o dever do homem resume-se nesse único mandamento:
que na verdade não é único, mas enfim. Amai o Senhor vosso Deus com toda a vossa mente e a vossa alma, e amai ao vosso semelhante como a vós próprios. E aqui tem um parêntese. E isso eles deveriam ensinar como sendo todo o dever do homem em lugar das 613 regras de vida expostas pelos fariseus e ensinado nos templos, nas sinagogas. Ou seja, uma única regra efetivamente a missão desses 70. As regras anteriores, e agora não vou fazer comentários sobre as regras do Pedro, mas Jesus foi muito enfático. Basicamente, o que Jesus estava dizendo para esses 70 é que eles deveriam, eles próprios, os 70, deveriam focar nisso para si próprio, que isso era, de fato, a missão deles. Falar do Evangelho do Reino para todo mundo, não apenas para os judeus, como criam os judeus, a maioria deles era judeu, não judeus, eram galileus, mas enfim. Cuidar de enfermos, mas não atribuir nenhuma cura a algum tipo de milagre ou algum tipo de poder especial. Muitos deles acreditavam exatamente o contrário, que eram milagres, que eram poderes especiais e que, por extensão, se eles tivessem o mesmo êxito, também eles eram especiais, também eles. Enfim, proclamar a fraternidade, não um reino que traga poder material, glória, ostentação, cargos, todas as vantagens do ego. Evitar a perda de tempo. E ele disse por que tinha que evitar, porque isso poderia atrapalhar na devoção, podia atrapalhar no foco. Aí, na verdade, Jesus estava orientando os seus apóstolos em relação às vaidades do homem, ainda mais o homem com uma missão tão nobre. Eu vou falar isso por enquanto, vou ver a contribuição dos demais. Grato. Obrigado. Bem lembrado. Várias vezes nós, aqui na nossa reunião, nos nossos bate-papos, nós falamos que o ensinamento de Jesus, o reino de Deus, se resume nesse parágrafo que você leu aí. Jesus, acho que o maior guiamento que Jesus podia nos dar para nos levar ao propósito que é esperado por Deus é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar os homens como a nós próprios. Na verdade, mais tarde, em outra parte desses textos, ele mudou, ele falou: vou dar um novo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como eu os amei. E essa é uma verdade, porque imagina se todo homem, cada ser humano deste mundo, todo homem, toda mulher, cada ser humano deste mundo, se conscientizar disso e realmente abraçar a ideia de amar e adorar a Deus sobre todas as coisas e amar aos nossos semelhantes como a nós mesmos, ou melhor ainda, como Jesus nos amou, é impossível que esse mundo aqui não chegue a uma situação de autogoverno, a uma situação de extinção da miséria, a uma situação de possivelmente extinção do sofrimento, pelo menos no que respeita à inclusão de todos nesta casa, neste mundo que é o Urântia, né, que para todos nós tem um valor equivalente. Embora a gente ache que a nossa Urântia nós sejamos mais merecedor dela do que os nossos vizinhos. Mas não é assim, né? Então, eu tenho certeza absoluta, e Jesus com certeza sabia disso, de que se a gente cumprir essa regrinha simples,
problemas do mundo terminaram. É simples, mas difícil de ser executado, né? Difícil de ser feito, né? Por quê? Porque a gente tem que se dedicar de corpo e alma a amar a Deus, a fazer um progresso, uma evolução espiritual e aprender a amar a todos os nossos irmãos sem julgar, com misericórdia, com amor, com carinho, com piedade, com compaixão. Então, respeitando a individualidade e a personalidade de cada ser humano. Muito bem. Você ia falar alguma coisa, Sussu? Não? Alguém mais quer falar alguma coisa? Você falou muito bem. Eu quero focar aqui num ponto que eu ressaltei nesse texto aqui. Na verdade, tem alguns que me chamaram profundamente a atenção, que é este aqui, parágrafo 4:12, que diz, os apóstolos dizendo, a fé e a confiança que nessa curta missão eles deveriam sair totalmente sem recursos e que deveriam confiar no Pai para terem comida e abrigo e todas as outras coisas que fossem necessárias. O que vocês acham disso? Que Jesus, de alguma forma, colocou o seu poder sobre a cabeça desses homens para fazer com que as coisas acontecessem no destino deles, de maneira que eles não tivessem que passar fome ou sentir necessidade, tivessem sempre um lugar para dormir? Vocês acham que Jesus teria marcado algumas cartas aqui para assegurar que isso fosse assim? Ele garantia, não, vocês confiem. O Pai vai prover a sua comida e abrigo, assim como todas as outras coisas. Diga lá, Abrão. Eu tenho dois comentários para falar. Eu estava pensando também em relação a esse trecho, que é um trecho bem assim significativo, né? Se Jesus ele não estava desafiando os discípulos para que eles materializassem a mensagem que Jesus queria transmitir para as pessoas através deles, né? De você viver com coragem e depender a sua vida completamente de Deus e do amor de Deus e eu não sei se era uma. Eu acho que ele não requer isso de todos nós aqui, mas eu acho que ele chamou esses 70 para que eles materializassem essa mensagem, né, esse evangelho, e que através da vida, né, e do testemunho desses 70 eles pudessem transmitir a mensagem para o mundo todo, né? Então, eu achei isso bem interessante, bem desafiador. Assim, eu não sei se Jesus ajudou com o poder sobrenatural dele, mas no primeiro momento eu achei que fosse um desafio. Olha, eu estou convidando esses 70 para encararem esse desafio e que através deles, do testemunho deles, eles possam viver um exemplo de vida totalmente dependente de Deus e da fé, do amor e da irmandade, né, entre os irmãos, né? Para você almoçar, jantar, você ia precisar do teu irmão, né? Então eu pensei nisso. E o segundo comentário que eu ia fazer, que eu achei bem interessante ali, eu estou super alinhado com o que o Henrique falou sobre quando Jesus fala sobre romper com a religião da mente, né, representada ali pelos líderes fariseus e se direcionar para a religião do espírito, né, do amor, que era a religião que Jesus queria propor, né? Tem um trecho ali que fala dos 613 leis do judaísmo, né? Que no judaísmo a gente chama de mitzvot. E é muito engraçado, porque no judaísmo você tem várias regrinhas, várias
mandamentos que buscam sacralizar o seu dia a dia. E através dessa sacralização do dia a dia, acendendo uma vela ou recitando uma oração em hebraico, você está sacralizando o teu dia e assim você está se conectando com Deus, né? E Jesus, ele vai na contramão, né? E ele diz assim, todas essas, entre aspas, 613 mitzvot, na verdade, elas se resumem a duas, né? Você sacraliza o teu dia a dia, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo, né? Como a ti mesmo. Então, é bem engraçado, assim, como a religião da mente, ela tenta fazer um caminho até Deus, e Jesus ele traz um outro caminho, né? Que é muito mais acessível, não só aos judeus, mas assim para toda a humanidade, né? Então ele quebra essas barreiras, né, culturais e específicas da religião, né? Então esses são os dois comentários. Muito obrigado, Abraão. Você sempre desperta em mim a confiança de que nós vamos ter um mundo melhor quando eu vejo um jovem como você, sempre com a sua lucidez e maturidade. Estou muito feliz de ver aqui hoje de novo. Acho Obrigado. que o tema levantou aqui uma, uma polêmica ou despertou interesse. Tem uma fila de gente aqui para falar. Vamos lá, então. Flávio, diga lá, por favor. Eu acho que Jesus fez um chamamento à fé nesse momento, né? Que ele lançou os apóstolos assim, olha, vão pregar por aí, se libertem, né? O sustento de vocês estará de alguma forma garantido, né? Eu vou providenciar. E certamente ele, com certeza, através da irmandade, né? Esses homens foram abrigados, foram alimentados, foram suportados, né? Por onde passavam, né? Como eventualmente até acontece hoje, né? Se alguém sentir fome e começar a bater nas portas, né, e pedir alimento, né, certamente alguém vai dar o alimento, eventualmente vai até dar abrigo. Então, eu acho que existe esse espírito aí, né, e esse é um sentimento de cristão, tá? Então, acho que sim, eu acho que esses homens, na verdade, foram facilitados assim pela providência divina também naquele momento. Era isso. Obrigado, Flávio. Concordo com o que você falou e mais um pouco. Depois voltamos, mãe. Muito obrigado. Oi, Daniela. Oi, boa noite. Boa noite. Então, o que o Abraão falou era exatamente como eu enxerguei também essa questão desse tipo, né, servir de exemplo. E assim, é o que a maioria de nós nenhum fazemos, né? Já pensou um negócio desse? Não, não se preocupa, só vai viver aí e tal. Isso a gente diz logo, gente, isso é loucura. E aí a pergunta que eu fiquei assim, fiquei curiosa, é se nesse relato aí no livro de Urântia, teve alguém assim, citou mesmo como exemplo de pessoas que realmente vivenciaram isso dessa forma, como Jesus indicou, né? De sair e tal. Se ele cita assim, se ele traz algum exemplo assim, claro, de que isso aconteceu. A gente vê isso, como eu citei uma vez passada, tem uma iniciação aí de uns monges budistas que eles fazem isso aí, né? Mas assim, se dentro do livro de Urântia tem esse exemplo de vivência. Olha, dentro do livro de Urântia tem o exemplo de vivência dos apóstolos, dos discípulos, e com certeza no mundo tiveram muitos outros. Então, nós estamos lendo aqui sobre esses apóstolos que são um testemunho vivo dessa vivência, né? Mas eu digo Obrigado, assim, Daniel. porque aí eles estavam com Jesus, né? No templo lá de Jesus. Mas depois que Jesus se foi, que ficaram aí esses 70 aí, esse pessoal aí, que ele educou dessa forma. Essa é a minha curiosidade.
eles continuaram e esse número cresceu, né? Por exemplo, Paulo não fazia parte desse grupo, entrou depois, né? Assim como vários outros. Então, eu acho que o mundo tem muitas pessoas que abraçaram a Jesus de uma maneira certa ou errada, mas encararam essa missão de Jesus como se fosse uma missão pessoal de cada um mesmo ali, né? Enfim, é claro que não é um número que cobre toda a humanidade. Nós continuamos tendo uma carência grande de pessoas dedicadas a isso, né? Mas tem muita gente que se dedica a esse tipo de trabalho, com certeza. Diga lá, Sussuzinho. Eu concordo com o que o Flávio falou, com o que o Abraão falou, e, assim, Jesus nunca interferiria de bater a varinha mágica e conseguir comida para eles e conseguir habitação, ele nunca interferiria desse jeito, ele não faria esse tipo de milagre. Mas sim, ele incitou a fé, né, o crescimento da fé dos apóstolos que confiassem e que eles iriam conseguir tudo o que fosse necessário, alimentação, moradia e tudo mais que fosse necessário através da fé deles. Ou seja, ele só estava pedindo que eles tivessem fé, na minha opinião. Muito obrigado, Sussuzinha. Muito legal o comentário. Diga lá, Moacir. Mais uma vez aí, ó. O Henrique, estou com dificuldade de falar, mas o Henrique mencionou agora sobre a humanidade, né? Será que a nossa humanidade ainda, né? O que será de nós, né? No nosso futuro aí. Mas um exemplo agora, independente da religiosidade das pessoas. Vocês viram o caso do Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus, eu acho que dá. Isso é um exemplo que dá para nós acreditarmos no ser humano ainda, independente dos problemas que está havendo com guerras e etc, etc. Mas é uma questão de tempo, eu acredito que, independente da religião, hein? Nós falamos muito da palavra do Cristo, mas há pessoas que não são cristãs e têm exatamente esse ímpeto de ajuda, de fazer, de cooperar. Então, eu acredito muito na humanidade. Eu acredito numa religião pessoal, que cada um de nós, lendo essa, não precisa nem ler essas palavras, mas já está dentro do seu íntimo, essa forma de ajuda, de crer, de fazer. Isso já vem já desde os seus antepassados, a pessoa vem aprendendo. Claro que existem grandes problemas, mas eu acredito ainda na humanidade. Não sei quando, eu não vou ver isso, mas dá para crer, sim. Obrigado, Moacir. Diga, Lilian. Bem rapidinho, eu lembrei uma coisa. Diga. Quando eles tinham nessas comunidades muitos, 100 mil na realidade, né, seguidores de João Batista, que tinham se batizado, né, se arrependido dos pecados, e na sequência também seguiam Jesus. Então, quer dizer, nessas comunidades eles iam ser recebidos, né, por essas pessoas, e o Davi Zebedeu lá, acho que já ia avisando, né, que ia ter esse grupo aí, então e outra coisa também, eles iriam nas casas e fariam, vamos dizer, já como você falou ali, né? Iam com a fé que eles encontrariam alguém que os iria acolher e os iria alimentar. E esse também é uma espécie de algo que eles iam receber. Eles teriam deixado tudo por Jesus, mas suas necessidades estariam sido
eles teriam, né, o que comer e até a roupa, certamente. Legal. Obrigado, Lília. Obrigada. Acho que muito legal a participação de todo mundo aí. Eu só quero apimentar um pouquinho esse negócio aí. Tem várias passagens na vida de Jesus em que Jesus fala da providência divina para todos os seres, né? Tem uma passagem que ele fala dos passarinhos, tá vendo? Esse passarinho aí não tem casa, não tem nada, mas nenhum deles cai sem o consentimento do meu pai, né? E meu pai provê comida, provê casa, provê tudo para os pássaros ali, né? Uma outra passagem que ele estava falando com alguém que agora não me lembro o que é, e ele fala: não percebes? Eu mesmo, ele, Jesus, eu não tenho casa, não tenho um travesseiro para dormir. Então, eu não me preocupo com isso. Eu sei que meu pai provê tudo isso para mim, né? E assim tem várias passagens, né? Talvez seja uma questão de ter fé e confiança nos frutos do Espírito, na, na empatia que você desperta com as pessoas, né? E o altruísmo que a gente desperta, pode ser. Mas eu também me lembro de uma passagem em que Jesus, depois do batismo, se retirou por 40 dias ali nas colinas Perianas, acho que é o nome, né? E para tomar algumas decisões importantes da sua vida. E ele sentiu fome, então uma das decisões que ele tomou era se ele deveria usar os poderes dele de criador para fazer uma comida para ele ali, falar, não, transformar essa pedra aqui num pão, né? Ele pensou nisso, né? Ele falou, aí ele decidiu, não, eu não vou usar meus poderes para esse fim, não para me atender, não às minhas necessidades. Para cobrir as minhas necessidades, eu vou fazer como qualquer homem normal faria. Mas ele disse: isso não impede que, se necessário, eu faça isso pelos meus filhos ou pelos meus semelhantes, etc. Então, na verdade, eu não estou querendo sugerir nada aqui, estou querendo, na verdade, aguçar a curiosidade de todos nós para tentar alcançar o pensamento de Jesus e os eventos que muitas vezes acontecem em nossas vidas e na vida de Jesus, que a gente acha que são eventos corriqueiros, resultantes de um caso fortuito, e que muitas vezes, na verdade, têm a mão da providência divina para nos conduzir numa direção qualquer. Jesus sempre dizia, né, faça-se a vontade do meu Pai. E ele, quando ordenou os seus apóstolos, seus discípulos, ele falou, ele agradeceu ao Pai por ter recebido todos aqueles homens, todas aquelas pessoas e mulheres, e disse, agora, meu Pai, cuida deles para mim. Então, sim, eu acho que o altruísmo, a amizade, a humildade, o relacionamento humano pode nos levar a essas coisas, mas eu não, na minha cabeça, né, não acho, isso não está escrito em lugar nenhum. Eu acho que se algum desses discípulos ficasse desamparado por falta de comida, alguma coisa assim, Deus teria providenciado, ou até, uma vez que Deus é o patrão deles. Eles trabalham para Deus. Eles têm que ter um ordenado, alguma coisa, de alguma forma, né? Ser compensados por esse trabalho. E a última forma de não compensação que poderia existir
é de que eles ficassem abandonados à própria sorte deles. Eu acho que o pai está ali, olhando, do lado deles. E, se necessário, eu não duvido que haveria uma intervenção do nosso pai, e aqui eu estou falando do próprio Micael, para atender a um desses seus soldados, para que ele pudesse continuar fazendo o seu trabalho, né? Muito bom, mas é só uma provocação, é um desafio só, né? Alguém Tem, quer... diga. não tenho esse, eu lembrei daquele intermediário que foi soltar Pedro. Exatamente, né? E tem uma história que a gente não sabe de até onde é verdade, que foi um intermediário que impediu que um dirigente russo ou americano, não me lembro agora, apertasse o botão que ia iniciar o disparo das bombas atômicas na época da Guerra Fria, né? Tem uma história aí, que eu não sei qual é a veracidade dela, como é que... Não, tem um intermediário que foi lá e impediu que isso acontecesse, né? Não sabemos. Quantas coisas os intermediários podem, de fato, intervir se necessário. A gente, a gente sabe, tem uma narrativa no livro de Urântia, eu não me lembro onde está essa passagem, mas posso procurar depois se alguém quiser ver com mais calma, em que a providência tem um plano de evacuação do globo terrestre de Urântia, se ele fosse ameaçado de destruição de qualquer forma, para preservar a vida dos seus habitantes de alguma forma. Pois nós vamos achar esse texto. Ora, olha só, existe um plano para isso, não? Então, assim, nós vamos viver sempre em altos e baixos, nesses ciclos de avança, retrocede, mas cada vez que a gente avança um pouquinho mais do que retrocede, até a gente alcançar a perfeição. E acho que isso faz parte do nosso processo, né? Então, eu tenho certeza absoluta que nosso Pai nos colocou aqui e Ele quer que essa humanidade chegue a bom termo. É claro que muitos, possivelmente, vão se perder no meio do caminho, mas vamos ter muitos que vão, com certeza, entrar nesse reino do céu e que estão ali abraçados pela proteção do nosso Pai. Ainda que, muitas vezes, nesta vida que nós estamos vivendo, a gente acha que isso pode não estar acontecendo diante das desgraças, das infelicidades, dos desafios e dos problemas que nós vivemos. É que a gente se esquece que a nossa vida aqui é uma fração do tempo da nossa existência, se nós conquistarmos a vida eterna, né? Então, essa fé em Deus, essa crença de que... Crença não, eu não gosto dessa palavra. Essa fé de que nós vamos alcançar o nosso Pai e compartilhar com Ele da sua infinitude, dos seus planos, da sua existência, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Eu acho que vai ser sempre assim, né? Muito bem. Algum outro comentário, pessoal? Oi, Egli. Eu gostei muito da sua provocação, né? Dessa confiança, da fé e a confiança, mas me chamou muita atenção esse texto, né? Que Pedro exortou aos 70 a nutrir. E tudo isso, todos esses tópicos que está até em itálico, né? Que é a devoção consagrada, a verdadeira coragem. Eu até destaquei isso num caderninho à parte, porque me chamou bastante atenção, né? A fé e a confiança, o ardor, né? E a iniciativa, que é o entusiasmo e a iniciativa, a amabilidade e a cortesia,
a ministração aos doentes. Então, tudo isso é como uma forma de a gente nutrir nas nossas experiências, né, as virtudes, essas virtudes, e assim fica como um ensinamento muito útil para a nossa vivência aqui e agora, né, um aprendizado de desenvolvimento e aperfeiçoamento, né, esses tópicos todos, né, a devoção consagrada, é como se fosse um manualzinho aí de nutrição para a nossa alma, né, através dessas experiências. Fé, confiança, entusiasmo, iniciativa, amabilidade, a cortesia, e que o Pedro empurrando aí os 70 para fazer e desenvolver isso, né? Achei bem legal isso. Então, essa provocação também foi bastante útil para a gente refletir. É isso que eu queria compartilhar. Obrigado, Evelyn. De fato, é um manual, né? Que tudo pode se resumir naquele parágrafo que o Aélio leu para nós ali, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e aos nossos semelhantes, como a nós mesmos, né? Então, tomara que a gente consiga ter uma evolução tal que nos leve nessa direção, né? Com certeza, como Jesus disse, inclusive foi um discurso de Jesus para os apóstolos, né? Explicando por que ele tinha vindo aqui a esse mundo. E Jesus disse para eles: não vos enganeis. Este evangelho que eu vos estou pregando dominará este mundo num tempo futuro. Então, Jesus já sabia que aqueles ensinamentos dele não iam ser imediatamente absorvidos ali por todos, e que os cristãos iam cometer um monte de bobagens e de desvios daquela religião proclamada por ele. Mas ele já sabia, e ele falou assim: olha, não se enganem. Isso que eu estou ensinando para vocês aqui, que basicamente era amar a Deus sobre todas as coisas e aos nossos semelhantes como ele nos amou, ele falou: essa é a regra, é a lei que vai dominar este mundo algum dia no futuro. E eu acredito piamente nisso. Eu acho que mais dia, menos dia, nós vamos chegar nisso. Nós vamos ver que nós somos todos habitantes do mesmo planeta, que nós temos. Esse planeta tem igual relevância e importância para cada um de nós, não é diferente para o nosso semelhante, e que nós fazemos parte desse mundo aqui, temos que estar juntos, estar unidos, trabalhando para que todos nós tenhamos segurança, tenhamos futuro, tenhamos conforto, enfim. Às vezes a gente se empolga, né? Ô, Yara, diga Isso, lá. isso que você está falando é a grande Estava com bênção. saudade de você, viu, Yara? Você às Eu vezes fica também de sumido. vocês. Eu não vou embora, não. Posso, às vezes, precisar de um tempinho até voltar. O que a gente constrói aqui é uma grande missão para a gente. E a Sussu, eu acho tão bonito quando você chama Sueli de Sussu. Ela escreveu assim: quando Jesus envia os 70, ele os incentiva a confiar plenamente na orientação e no cuidado de Deus durante as suas missões, apesar dos desafios e incertezas que enfrentariam. Então, quando a gente tem esse incentivo a confiar, isso vem de um ponto de referência nas nossas vidas. Seja um bom pai, uma boa mãe, um bom cuidador, uma boa cuidadora, ou uma pessoa que nos quer bem. Eu estava vendo um filme outro dia que chama Lolo e Kid. Esse Lolo era um morador de rua que não foi sempre assim, mas num determinado momento do filme ele era um morador, estava dormindo no lixo, querendo morrer, pedindo a Deus para levar ele. Quando ele escuta um choro
no meio do lixo, e esse choro era de uma criança. Então, aquele homem que estava ali tão enfraquecido, né, de dor, ele pega essa criança e se maravilha com a vida que está ali diante dele, sem a menor condição, né? Mas ali naquele momento, aquela vida daquela criança é a missão dele, que vai torná-lo dia a dia capaz de confiar que aquela vida não vai se perder. Então, foi um filme que, assim, mexeu muito comigo, porque ele então começa a ganhar força, e eu vejo que isso tem a ver com fé também, né? A força da vida para dar vida àquela vida ali fez com que ele começasse a trabalhar, e nem sempre ele foi só honesto e correto. Teve momentos que ele ensinou para essa criança que eles estavam dando golpes, mas ele ensinava ao mesmo tempo os princípios da dignidade, da educação, e chegou num momento tal que ele se viu assim muito apegado a essa criança, que era um menino muito assim amável e puro, né, doido com ele, mas teve um momento que essa criança precisava aprender mais. Precisava ir para a escola, precisava de se tornar uma pessoa em condições de ter as necessidades de um crescimento realizadas e suficientemente atendidas para que ele se tornasse mais capaz de seguir sua missão também, né? E aí ele então encontra um caminho de retirar essa criança dessa vida incerta, dessa vida que era errada, né? E ele então encontra, numa tentativa de golpe, como ele sempre fez, ele encontra um casal com o qual ele, ao invés de dar um golpe, ele entrega esse menino na confiança de que o casal era um bom casal e eram pessoas de bem que poderiam realmente encaminhar essa criança. Então, o bem e o mal, às vezes, eles estão tão emaranhados, né? Tão juntos, que o que vai realmente ficando mais claro e que vai trazendo a dignidade da humanidade é o amor. Porque quando a gente é tocado pelo amor, você realmente tem que fazer uma escolha. Porque o amor cuida da vida, o pai cuida da vida. Acreditar nesse amor do pai é acreditar nesse cuidado. Então, assim, minha mãe me ensinou muito isso também. Ela veio de uma família que se sensibilizava com todos e que ajudava. Meu avô materno veio da guerra, perdeu muitas pessoas na guerra. Então, o valor à vida e à vida humana, né, ele sempre foi o grande movedor da fé e da possibilidade de realizar a prosperidade em todos os sentidos. E não é uma prosperidade só material, é uma prosperidade integral da totalidade da vida humana nessa terra, porque isso é Deus em nós. Então, eu acho que isso, eu sinto que essa é a riqueza que eu quero construir na minha vida. E isso está trazendo dinheiro para mim, eu estou achando bom, Tá sabe? Assim, bom. me Obrigado, perder, me Yara. achar, isso tudo faz parte, né? Voltar de novo para o meu eixo, me lembrar de onde eu vim, o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo e o que agora eu estou podendo ensinar um pouco, sabe? É a maior riqueza, e isso está integrado com a materialidade e com o conforto, porque eu acredito que todos nós merecemos conforto. E é isso. Obrigado, Yara. Muito bem. Mais alguém quer manifestar alguma coisa? Muito bem, pessoal. Então,
Foi uma reunião interessante hoje. Vamos partir, então. Hoje não tem sorteio de livro, né? Só na escola, né? Tudo bem, não vamos fazer concorrência com a escola, então. Mas muito obrigado a todos vocês. Foi uma delícia ver a todos vocês aqui hoje. Fiquei muito feliz de ver algumas pessoas que fazia tempo que eu não via aqui. E, claro, sempre feliz de ver todos aqueles que sempre estão aqui. Tenham todos uma ótima semana, inspirados pelo nosso Jesus.